texto bíblico, que está em Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso 18. Amém? O texto diz o seguinte: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Amém? Curve sua cabeça. Senhor Deus e Pai, nós oramos a Ti mais uma vez, engrandecendo e louvando o Teu nome, porque Tu és digno de louvor. Nós nos reunimos em Tua presença, Senhor, para louvar o Teu nome, para estarmos juntos em comunhão, e agradecemos por essa graça, essa misericórdia, Senhor. Venha abençoar cada vez mais a cada um aqui, venha abençoar nesse momento a palavra que fale profundamente em nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo esteja conosco a todo momento. Amém. Queridos, o texto que nós lemos, ela faz parte da carta escrita pelo apóstolo Paulo aos cristãos em Roma. Essa que é uma carta muito importante, né, que o apóstolo Paulo foi usado pelo Espírito Santo para trazer uma mensagem, para levar para aqueles cristãos em Roma um entendimento quanto ao plano de salvação orquestrado e executado por Jesus Cristo. Essa carta ela tem o objetivo justamente de apresentar esse plano de salvação, de mostrar como foi feito para que nós, os cristãos gentios, aqueles que não são judeus, pudessem desfrutar da graça do Senhor, pudessem, então, estar justos diante de Deus, pudéssemos ser dignos de estar na presença de Deus. Essa carta, ela, como eu falei, ela é de suma importância. Ela foi usada e tem sido usada nos tempos para mostrar a doutrina do Evangelho. Aquilo que é usado e foi usado antigamente e é usado por nós ainda hoje. O conteúdo dela é muito completo, é muito rico em inspirações pelo Espírito. E qual foi o objetivo, o que fundamentou, o porquê Paulo escreveu essa carta para aqueles cristãos em Roma? Essa carta, ela tem o objetivo de juntar um só entendimento para aquelas pessoas. A fim de curiosidade, um certo período em Roma, os judeus eles foram expulsos de Roma. Os judeus, tanto os judeus que criam em Jesus, quanto os judeus que seguiam o judaísmo, temiam ali a Torá. Então, esses judeus eles foram expulsos, deixaram Roma e ficaram somente ali os gentios. Depois de um certo tempo, foi autorizada a volta desses judeus para Roma. E quando esses judeus eles retornam, eles têm ainda um entendimento muito preso às leis de Moisés, à Torá. E o que ocasiona ali é um certo conflito
com os cristãos que já estavam em Roma, os cristãos gentios. Então, essa mensagem que Paulo escreve é a fim de unir somente em um só entendimento, tanto para os gentios quanto para os judeus, cristãos que compunham ali a igreja em Roma. Os judeus tentavam colocar para os cristãos gentios práticas que eram comum para ele no judaísmo, como guardar o sábado, como não comer carne de porco, como fazer a circuncisão, participar da circuncisão. E isso já ficou para trás, porque agora o tempo, o evangelho trazido e implantado por Jesus Cristo foi para a graça. Nós vivemos um tempo de graça. Então, esse conflito acontecia entre esses dois grupos, que eram de uma mesma família, digamos assim, que criam num só, que era Jesus Cristo. Então, o conteúdo da carta de Paulo, ela foi escrita e direcionada a essa comunidade para trazer um entendimento, de uma vez por todas, do que é a mensagem do Evangelho. Essa mensagem de boas novas, essa mensagem de acreditar que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Amém? Então, o que nós temos quando nós imaginamos uma carta, ou seja, um discurso? Aqueles cristãos, eles estão recebendo talvez algo novo. Os judeus, eles acreditavam em algo diferente. Eles tentavam impor algo que era comum na vida deles, desde quando eram muito novos. Na sua criação, até a sua vida adulta, eles foram criados como judeus, acreditando na Torá, acreditando nas doutrinas judias. Então, o que causa uma mensagem que vem trazer uma mudança para aquelas pessoas? Quando nós imaginamos algo assim, eu penso logo como uma expectativa que é criada, porque é algo novo, é algo que eu estou sendo instruído a obedecer, que agora vai fazer parte da minha vida e que eu devo acreditar. Então, imagine quando nós assistimos o jornal, por exemplo, nós estamos ali como espectadores. Nós vemos as notícias, nós estamos interessados em saber o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no nosso país. Então, há uma expectativa criada em cima. Nós vivemos hoje numa expectativa. Até mesmo na nossa vida, nesses dias em que vivemos, nós estamos sempre levados a uma certa aflição. Como eu falei, eu citei o exemplo do jornal. Quando nós ligamos o noticiário, o que causa em nós é uma aflição, porque é sempre uma notícia pior do que a outra. Não é verdade? Isso causa uma aflição. Nós vivemos em um tempo de expectativas, nós criamos expectativas. E a mensagem do Evangelho, ela cria expectativas. Ela deixa-nos numa situação, como se fossem espectadores, porque nos é apresentado a Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador, que um dia retornará para buscar a sua igreja. Isso nos deixa ansiosos, esperando o dia que isso vai acontecer. Então, quando nós imaginamos aquelas pessoas recebendo essa mensagem, e hoje tantas pessoas se convertendo, ouvindo o Evangelho pela primeira vez, sendo criadas expectativas, algo em que eles passam a acreditar. Nós imaginamos, muitas vezes, já que ela tem a nomenclatura de a mensagem das boas novas, nós temos essa ideia de que são boas notícias, e realmente são. Mas o que acontece com o Evangelho hoje em dia é que, muitas vezes, a mensagem pura, a mensagem simples do Evangelho, ela é manchada, ela é mudada, às vezes alterada. Porque justamente para atrair mais pessoas. O que é comum nós vermos hoje é, por exemplo, a doutrina da prosperidade,
que vem com o objetivo de atrair mais pessoas, criando em si, então, expectativas que não convêm com a expectativa que deve ser criada com a mensagem do Evangelho, com a mensagem verdadeira do Evangelho, a mensagem de Jesus Cristo como Salvador. Então, pessoas são atraídas, são criadas expectativas nelas que não são puras, não são verdadeiras, não são segundo e são pautadas pela Bíblia. Então, essas pessoas, elas estão sendo atraídas por algo material, por algo que não é espiritual, por algo que não vai trazer mudança na vida delas. E para nós, cristãos, que são atraídos, que foram atraídos por essa mensagem maravilhosa, por essa mensagem de boas novas, pelo Evangelho puro, o Evangelho simples, o Evangelho segundo Jesus Cristo, para nós, o que nós somos expectados, o que nós estamos esperando. E nessa mensagem nós passamos diretamente para o texto que nós lemos, mais precisamente no verso 24, que diz: porque em esperança nós somos salvos. E é nessa palavra, esperança, que eu quero falar mais nessa noite. Eu quero trabalhar esse tema com os irmãos nessa noite. Porque o tempo que vivemos tem sido, sim, um tempo de muitas expectativas, em que a nossa esperança ela tem sido colocada em prova. Nós temos várias, como eu falei, dos noticiários, e nós vemos muitas pessoas acometidas dessa doença. Isso em nós causa uma esperança, um sentimento de que tudo pode e deve melhorar. Essa esperança de que Paulo está escrevendo, essa esperança que nós estamos vivendo, é algo que devemos preservar. Então, o que eu quero fazer nessa noite, eu separei aqui pelo menos 3 atributos de um crente que vive em esperança. A esperança de Deus, a esperança em Jesus Cristo, a esperança de que coisas boas vão acontecer. E se nós pararmos para analisar essa palavra esperança, se eu fosse perguntar para os irmãos, nós teríamos várias definições. O que seria esperança para você? Você, nesse momento, pode estar imaginando, definindo em sua cabeça o que é esperança. A esperança pode ser um otimismo, pode ser uma espera, pode ser um desejo de que as coisas melhorem, pode ser uma expectativa, pode ser um aguardo. São várias palavras que nos vêm à cabeça, que são sinônimos, que se encaixam com esperança. E quando somos colocados em prova, colocados em esperança, nós nos colocamos e esperamos e desejamos que coisas boas aconteçam, que o melhor venha acontecer. É comum, no dito popular, dizer que a esperança é a última que morre, mas isso é inverdade. Em Romanos 15, 13, diz que Deus, Ele é o Deus da esperança. O Deus da esperança vos encha. Então, Deus, Ele é eterno. Deus é infinito. Então, a esperança de Deus, ela não tem fim. A esperança de Deus não morre. Nós devemos nos apegar a essa mensagem, porque nós fomos encorajados a acreditar. Nós recebemos a mensagem de esperança, uma mensagem de vida, uma mensagem de eternidade. Então, nós, como cristãos, nós crentes em Cristo Jesus, nós devemos crer e praticar, e formular, e fazer crescer, fortificar o nosso sentimento de esperança. E um dos primeiros atributos que eu separei, que tem a ver, que caminham lado a lado com a esperança, é a paciência. A paciência, ela é um fruto daqueles que andam com Jesus Cristo. A pessoa que é paciente, ela tem muito mais capacidade de analisar a situação e não agir precipitadamente. Quando nós vamos procurar sobre a paciência na Bíblia, nós vemos que, por exemplo, no Salmo 40,
esperei com paciência no Senhor. São textos que nós já temos guardado em nossa memória. O próprio texto que nós lemos, no verso 25, diz que: mas se esperamos o que não vemos, com paciência nós esperamos. Então é fundamental para o cristão ele ter paciência. Porque nós somos chamados, somos convidados, a Bíblia informa que devemos ser mansos, devemos ser humildes, devemos ter longanimidade. Nós praticando a paciência, nós podemos analisar e trabalhar na forma e não agir precipitadamente, como eu disse. A nível de exemplo, por exemplo, eu, em minha infância, eu desejava muito crescer, me tornar adulto, começar a trabalhar, poder comprar as minhas coisas, e eu vivia no sentimento de impaciência, porque eu queria ter determinada coisa e não podia. Eu estava preso na minha infância, eu não tinha como tirar uma renda. Eu sempre querendo crescer logo, sair da aba dos meus pais. Quem nunca, né? Enquanto é jovem, nós queremos crescer mais, nós queremos crescer logo. Mas hoje que eu estou na vida adulta, que eu tenho o meu emprego, posso comprar minhas coisas, o sentimento ele muda. Hoje eu quero voltar a ser criança. Por quê? Porque é muito mais fácil. Determinadas preocupações que temos na vida adulta, eu não tinha quando criança. Então, parando para pensar, enquanto criança e eu queria me tornar adulto logo nessa impaciência, hoje adulto, eu olho para trás e quero voltar a ser criança, porque eu poderia ter aproveitado muito melhor a minha infância, tendo paciência, aproveitando tudo que a infância, que a falta de responsabilidades poderia dar. É esse sentimento que perdura hoje na vida adulta. Eu canso de ver, eu perco a conta, não dá para contar nos dedos a quantidade de pessoas que me falam que o tempo de criança era bom. Era o tempo que eu era feliz e não sabia. Hoje nós somos levados a ser muito impacientes, amados. Se nós estamos navegando na internet, por exemplo, nós queremos a internet mais rápida. Nós queremos assistir um vídeo e que esse vídeo ele não trave, não pare. Se nós precisamos nos deslocar a algum lugar ou viajar, nós queremos um meio de transporte mais rápido. Nós queremos tudo muito rápido, a comida tem que ser rápida. Hoje, que nós vivemos em tempos de quarentena, é comum o delivery. Então, o delivery de comida ele tem que ser rápido, senão não serve. A comida chega fria. Nós somos levados a ser muito impacientes, quando, na verdade, nós deveríamos praticar a nossa paciência. A paciência é um fruto. Ela anda lado a lado com a esperança. Então, quando nós temos isso em mente, nós começamos a entender a importância de ser pacientes, nós vemos que podemos trabalhar melhor a nossa paciência. Como eu falei, por exemplo, nesse sentido de que nós somos levados a ser impacientes, mas nós podemos mudar isso. Nós podemos nos tornarmos mais pacientes. Imaginemos agora a situação. Pelo menos para mim, serve assim. Enquanto nós estamos muito desocupados, nós estamos esperando o tempo passar, é a hora que esse tempo ele mais perdura. No meu trabalho, por exemplo, às vezes eu tenho muitos afazeres, muita coisa para fazer que às vezes não dou conta. Enquanto eu estou fazendo esses serviços, esses trabalhos, a hora ela passa voando, né? Enquanto mais nós estivermos ocupados, mais a hora passa rápido. Mas há dias em meu trabalho que eu não tenho praticamente nada para fazer. Eu tenho que esperar a hora passar. E parece que, quando isso acontece, o tempo ele estica. Ele demora a passar.
eu fico impaciente. Eu quero fazer alguma coisa, mas não tenho nada para fazer. Eu tenho que esperar chegar a hora de ir embora, e isso se torna cansativo, é monótono. Às vezes eu canso mais esperando o tempo passar do que se estivesse fazendo alguma coisa. E nós estamos hoje esperando com paciência no Senhor. O que nós temos é a promessa de que Jesus Cristo ele vai vir para buscar a sua igreja, e que nós estamos nessa situação de espera, de aguardo, esperando o dia e a hora, que nós não sabemos, da volta de Cristo, em que Ele virá e buscará a sua igreja. Então, nada melhor do que nós praticarmos nossa paciência, mas temos também em mente que, se eu ficar esperando a hora passar, essa hora vai demorar. Esse tempo vai se esticar. Então, o melhor que nós temos a fazer é nos ocupar, sermos produtivos na casa do Senhor, sermos produtivos na obra do Senhor. Porque enquanto estamos parados, o tempo não passa. Devemos aproveitar esse tempo que nós temos. Como eu falei, nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas sabemos que virá, porque Deus ele é o Deus de promessas. Até hoje, as promessas do Senhor, as promessas de Deus, nenhuma falhou. E nós temos promessas futuras, promessas que estão por vir. Nós acreditamos nisso, nós aguardamos que isso aconteça. Então, nada melhor do que usarmos esse tempo que nós temos para trabalhar, para sermos produtivos, para sermos proativos. Por isso que na nossa igreja hoje nós temos algumas atividades, né? Temos nosso culto, temos a nossa escola dominical, temos momentos de oração, mas isso não está restrito somente aqui. Lá fora nós temos como evangelizar, nós temos como estudar a palavra, nós temos como orar, ocupar nosso tempo com coisas que vão nos edificar e que vão nos permitir estar aproveitando o tempo que Deus tem nos dado. Nós somos colocados, estamos numa situação de paciência. Precisamos esperar. Mas nós vamos esperar de braços cruzados? Não. Devemos nos preocupar com isso, porque isso agrada a Deus. Isso agrada a Jesus. E agradou Jesus em tempos em que ele esteve aqui na terra. Nós vimos o pastor citar algumas vezes que Jesus ele não foi buscar pessoas que estavam paradas, pessoas que estavam olhando o tempo passar de braços cruzados. Não. Jesus, ele chamou pessoas que estavam ocupadas. Porque as pessoas que se ocupam são pessoas produtivas. As pessoas que estão trabalhando são pessoas que podem produzir. Então, não se atenha ou crie justificativas que meu tempo é curto. Eu não tenho tempo para nada. Não dá para eu estudar, não dá para eu orar, não dá para vir no culto. Quando, na verdade, Deus quer te usar porque você está sendo produtivo, você está ocupado. Uma pessoa que ela é muito parada, que ela cruza os braços e simplesmente espera o tempo passar, é uma pessoa que não vai servir para a obra. Deus busca pessoas que estão trabalhando, pessoas que podem trabalhar e pessoas que têm o prazer de trabalhar. Isso agrada o Senhor. Devemos nos preocupar em fazer a obra. Estamos nessa situação, esperando com paciência. Mas tenha isso em mente, amados, que devemos aproveitar o nosso tempo. E um outro atributo da paciência é a confiança. Um outro atributo que anda junto com a esperança. Ela é a confiança. Nós que estamos esperando a Jesus Cristo, nós confiamos que Ele vai vir. Amém? Uma pessoa que espera alguém, que espera um amigo, ela confia que esse amigo ele vai vir, que ele está para chegar, não é verdade? Mas se esse amigo, essa pessoa do qual eu estou esperando, ela não vir, ela furar comigo,
ela me deu o cano 1, 2, 3 vezes, a minha confiança nela vai diminuir. Eu já não vou acreditar tanto que essa pessoa vai vir, vai cumprir com o combinado. Mas nós estamos falando de Jesus Cristo. Ele que é Deus, que é um Deus de promessas, que tem promessa para a sua vida, tem promessa para essa terra, promessa para esse povo. Ele é sim uma pessoa em que nós podemos confiar. É um Deus de confiança. Não tem essa de, será que Jesus vai vir ainda? Já passou tanto tempo? Não. Nele sim nós podemos confiar. Aquele que confia, espera. Porque sabe que essa pessoa vai cumprir com esse combinado. Em João 16:33 diz: digo para que tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha só na pessoa que nós confiamos. O desejo de Jesus Cristo é para que tenhamos paz. Ele sabe e reconhece que temos aflições nesse tempo, temos dificuldades, passamos por dificuldade, assim como temos passado agora. Mas o que ele diz para a gente? Eu venci o mundo. E vocês também vão vencer o mundo. É essa expectativa que criamos, a confiança que temos em Jesus Cristo, a esperança que nós estamos alimentando em Jesus Cristo, é para que dias melhores venham. E se nós aguardamos, e se Deus, que é todo-poderoso, o Senhor Jesus, que é Rei dos Reis, Ele tem esse desejo para nós, para que nós tenhamos ânimo, porque assim como Ele venceu o mundo, nós vamos vencer também. Como nós não vamos nos apegar a uma mensagem dessa? Como nós não vamos notar o desejo de Jesus Cristo de nos abençoar, de querer o nosso bem, mesmo que haja aflições, mesmo que haja dificuldades, mas Cristo está do nosso lado. Ele tem nos livrado de coisas piores, tem nos guardado, e é motivo para que todo momento nós sejamos gratos a Ele. Amém, queridos? Então, Cristo é uma pessoa de confiança. As suas promessas em si, nele nós podemos confiar. Essa esperança que temos em Cristo tem a ver com isso, tem a ver com a confiança. E o terceiro e último ponto, que eu pude perceber que o Espírito Santo pôde me revelar, que anda junto com a esperança, é a fé. É a fé que move montanhas, é a fé que agrada a Deus. Em Hebreus 11 está escrito que a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que não vemos. No texto que nós lemos, fala algo parecido. Perceba, no verso 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Ou melhor, no verso 24 também, na parte B. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como a esperará? A fé, ela é a certeza daquilo que não vemos. Ela é a prova dessas coisas que não vemos. Perceba como as duas são parecidas, porque caminham juntas, a esperança e a fé. É a fé que nos leva a acreditar no impossível, porque Deus é um Deus do impossível. É a fé que faz mover montanhas. É a fé que faz o sobrenatural de Deus ser revelado, o sobrenatural de Deus acontecer. É pela fé. Por isso que nós temos cada vez fazer prova de nossa fé, procurar aumentar a nossa fé. A Bíblia nos fala que nos foi dada uma porção, mas devemos fazê-la multiplicar.
A Bíblia também diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Então devemos buscar dessas coisas. Buscar aprimorar a nossa fé. Tantas pessoas, no passado e hoje também, foram usadas por Deus. Foram homens, mulheres, pessoas de fé. Pessoas que entraram na história porque tiveram uma grande fé. Ao ler o livro dos heróis da fé, por exemplo, nós vemos pessoas que foram usadas tremendamente e excepcionalmente pelo Espírito Santo. É notório a unção dessas pessoas, o mover do Espírito nessas pessoas. Um que eu guardo na minha memória é o exemplo de George Miller, uma pessoa de fé, uma fé excepcional. Fé essa que fez acontecer milagres na sua vida, milagre na vida das pessoas. Nós devemos ser pessoas de fé, pessoas que buscam a fé, essa fé excepcional, que fazem prova de nossa fé. Devemos buscar isso, amados. Mas como nós vamos buscar? Como nós vamos pedir? Nós devemos ter o desejo, mas não depende só da gente. Como o próprio texto diz, no verso 26, da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos como havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo que leva aquilo que nós não conseguimos dizer até Jesus Cristo. Ela fala de gemidos inexprimíveis, ou seja, palavras que não conseguem ser ditas, não conseguem ser expressadas. Nós não sabemos como pedir, mas se tem um que sabe, ele é o Espírito Santo. E o Espírito Santo está em nós, conhece-nos melhor que ninguém. Então devemos ter esse desejo, buscar ao Senhor, buscar o Espírito, buscar estar em conformidade com o Espírito. Na quinta-feira nós vimos a pregação e nós ouvimos que se eu me afastar do Espírito, eu vou me afastar de Deus. Eu vou estar longe daquilo que Deus quer para mim. Então, aquilo que eu digo, aquilo que eu penso, as minhas atitudes devem ser em conformidade, de forma que eu me aproxime do Espírito. Que eu esteja ligado, esteja em um só pensamento. Porque só assim, amados, nós vamos ter um entendimento completo da verdade de Deus, da verdade do Evangelho, das promessas e poder desfrutar as promessas do Senhor em espírito e em verdade. Então busque aprimorar a sua fé. Peça ao Espírito Santo, mesmo que você não saiba pedir, é o Espírito que intercede por nós. É o Espírito que vai levar nossos pedidos, as nossas angústias, a Jesus Cristo, que também intercede por nós para com Deus. Devemos ter isso em mente. Devemos ser cristãos esperançosos. É importante que nos tornemos cristãos, crentes, que tenham a esperança de Deus, a esperança pautada em Jesus Cristo, porque isso vai deixar nós muito mais felizes, muito mais otimistas, muito mais esperançosos, alegres, porque teremos a certeza que o melhor Ele tem para nós. E se as aflições que acontecem aqui na terra, nós vamos saber identificar que isso é apenas momentâneo, que isso não é eterno. Então busque ao Senhor, busque em desenvolver a esperança no Senhor. Espere com paciência, tenha confiança nele, aprimore e exerça sua fé. É dessa forma que possamos prosseguir. Nós conseguiremos, dessa forma, esperar até o dia em que Cristo virá para nos buscar.
para buscar a sua igreja. Ainda mais nesse tempo que nós temos, esse tempo de pandemia, de limitações, nós devemos ser pessoas esperançosas, porque nós ainda estamos aqui, ainda há promessas de Deus que virão para acontecer, que acontecerão, e nós devemos crer, nós devemos confiar no Senhor. Amém, queridos?